Vamos lá, pessoal. Esse daqui não vai ser um vídeo sobre videogame em específico, não vai ser um vídeo sobre gameplay, apesar de vocês estarem vendo imagem de gameplay no fundo. É um vídeo que eu não queria ter que fazer pro meu canal, mas depois das respostas que eu recebi pro meu último vídeo, eu vou ter que fazer isso daqui para meio que tomar sobre mim a responsabilidade de educar vocês em algumas coisas que parece que os pais de vocês, os professores de vocês não estão conseguindo fazer. Para quem está desinformado sobre o assunto, eu fiz um vídeo comentando brevemente as minhas opiniões sobre pirataria. O que eu decidi para mim, o que eu acho que é certo para mim em relação à pirataria de jogos. Eu fiz esse vídeo, obviamente minha opinião foi contra a pirataria e muita gente me criticou. Acho que já tá para ser o meu vídeo mais negativado no YouTube, eu acho, fora os vídeos nos quais eu fui atacado por bots para negativar massivamente. Pelo menos de negativações legítimas, eu acho que esse vai ser o vídeo que vai ficar no topo da lista. Mas enfim, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui, sem nenhum tipo de edição, sem corte, sem nada, vai ser explicar para vocês, para todas as pessoas que me atacaram principalmente, para todas as pessoas que não entenderam o que eu disse, explicar o que vocês estão fazendo de errado. E por que eu acho que esse comportamento de vocês reflete muita coisa que a gente vê no país. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para todo mundo. Eu espero que ele atinja a maior quantidade de pessoas possíveis. Não vai ter edição, o vídeo vai ser longo, então puxa aí a sua cadeira. Como diz o Zangado, sei lá, traz o lanchinho, porque eu vou falar muita coisa agora e eu quero falar sobre isso uma vez só no canal, para não ter que falar mais. Vamos lá, gente. Primeira coisa que vocês têm que saber fazer para viver numa sociedade civilizada é argumentar. Todas as pessoas têm direito a uma opinião. E todas as pessoas têm por obrigação, se você quiser manter uma opinião, você tem que saber defender essa sua opinião com bons argumentos. Tá? Senão ela é uma crença, é uma fé, você não tem motivo para acreditar naquilo, você simplesmente acredita, mas se você conseguir defender aquilo com argumentos que são, de forma generalizada, válidos, aquela é uma posição que é legítima para você manter. Tudo bem? Vamos continuar com isso então. Então o que as pessoas fizeram diante dos argumentos que eu coloquei? Eu não vou repetir eles aqui, talvez eu repita mais pra frente no vídeo, eu não vou repetir agora. Se você quiser saber o que eu disse, volta lá e vê o vídeo, ele vai estar como vídeo de resposta para esse vídeo aqui, para facilitar a sua vida. As pessoas não sabem argumentar de fato, foi isso que eu notei. Existem dois problemas no tipo de argumentação que as pessoas fazem. Eu vou listar os dois aqui, eu vou explicar com detalhe o que é cada um. Qual que é o embate ideal de ideias para a gente ter numa sociedade civilizada? É o seguinte, eu tenho essa posição e eu consigo defender a minha posição com bons argumentos. Eu vou falar, eu acredito nisso e eu acredito nisso por causa disso, disso e disso. E eu vou argumentar. Aí a pessoa que está discordando do que eu falo, ela vai falar, não, mas eu discordo de você. Eu discordo de você por causa disso, você pode construir um argumento, ou você pode desconstruir o meu, você pode criticar o meu argumento. Eu acredito nisso por causa disso e eu acho que você está errado por causa disso e disso. Esse é um argumento numa sociedade civilizada, esse é o tipo de argumento que faz com que as ideias sejam construídas, o consenso seja gerado e as pessoas possam chegar num acordo, ou mesmo que elas discordem uma das outras, que elas consigam manter posições que são mutuamente respeitadas. Tudo bem? Qual que é o problema que eu vi? Primeira coisa que muita gente faz é o tal do argumento do espantalho, a strawman que eles chamam em inglês. É um tipo de argumento falacioso diante da posição de outro. O que você faz? O outro chegou e falou, eu acredito nisso, tá aqui o motivo 1, tá aqui o motivo 2, tá aqui o motivo 3. Em vez de você endereçar os motivos dele, você cria um espantalho, uma versão distorcida dos motivos dele e ataca a versão distorcida que você criou como se aquilo tivesse sido de fato o argumento do cara. Por exemplo, eu falei em um comentário que parece que as pessoas aqui, diante de todos os comentários problemáticos que eu estava recebendo com essas coisas que eu vou apontar nesse vídeo, parece que todas as pessoas aqui têm problema de interpretação de texto. Aí, qual a resposta que eu recebi? Você tá chamando a gente de burro? Você tá chamando o pessoal que assiste os seus vídeos de burro? É isso? Eu falei, não, não é isso. Isso é um argumento de espantalho. Eu não chamei ninguém de burro. Eu falei que as pessoas têm dificuldade para interpretar algumas coisas. Dificuldade de interpretação de texto não é falta de inteligência, é falta de conhecimento em interpretação de texto. Por isso que você aprende na escola. A escola não tem como te dar inteligência, tem como te dar conhecimento. E esse é um dos tópicos que você vai aprender na aula de português. E parece que as pessoas não entendem diante de todos os comentários que eu coloquei no meu vídeo. Aí o que o cara faz? Vai me criticar?
retorce o meu argumento, faz um espantalho do argumento, desce o pau em cima deles, como se ele estivesse criticando de fato o que eu disse. Não faça isso. Sempre que você for se engajar em uma argumentação, em uma discussão com alguém, respeite o argumento do outro. Faça o seu esforço para que o argumento do outro seja sempre bem representado no que você tem a dizer sobre ele. Isso é coisa de gente civilizada. Faça isso. Tenha essa disciplina. Sempre. Se você quiser ter uma argumentação válida com qualquer pessoa. Número 2. E esse é o mais complicado de todos. Tem um outro tipo de argumento falacioso, ou seja, vou colocar assim, uma posição errada na argumentação, que é o ataque ad hominem. Ad hominem é um ataque ao homem. Como que isso funciona? Eu vou lá e falo, eu creio nisso, e aqui está o meu motivo 1, o meu motivo 2, o meu motivo 3. Beleza. Aí o cara, em vez de endereçar a minha argumentação, os meus motivos, em vez de dar os motivos dele ou criticar os meus próprios motivos para tentar invalidar meus motivos de alguma forma, de forma que seja justa, ele vira e fala assim: não, mas você está dizendo isso porque você é aquilo. Então, em vez de endereçar o meu argumento, ele endereça a minha pessoa para descreditar o meu argumento. Isso tá errado. Aí eu coloquei todos os meus argumentos contra a pirataria. Aí o povo vira e fala: é porque você é riquinho. Não, cara, você tem que endereçar os meus argumentos, a validade dos meus argumentos, independente de que pessoa eu sou. É igual quando eu posso gastar aqui no meu canal, sei lá, eu posso gastar meia hora fazendo os argumentos mais específicos, mais explicados, os argumentos mais válidos do mundo, para dizer que eu acho que o PS3 é melhor que o Xbox. Qual vai ser o primeiro comentário que eu vou ter no meu vídeo? Ah, você tá falando isso porque você é sonista. Não, você tem que endereçar os meus argumentos. Você não pode inventar uma característica sobre a minha pessoa, válida ou não, para tentar descreditar o que eu disse. Estão me entendido? Isso é um argumento ad hominem. Isso você não pode fazer. Então você tem sempre que observar, quando você vai argumentar, que você está representando de forma fidedigna o argumento do outro, que você está criticando, e que você não está atacando a pessoa dele, mas sim os argumentos dele. Isso é norma de argumentação de discussão numa sociedade civilizada. Faça isso sempre. Critique os meus argumentos, não a minha pessoa, e represente os meus argumentos bem quando você estiver criticando eles. Por favor. Vamos lá. Agora, outra coisa que eu quero falar é um argumento que sempre vem à tona, e isso me irrita profundamente. É o argumento que tem muito no Brasil, que é o tal de pagar de ser pobre. Tá? A gente tem que parar com isso por vários motivos. Eu acho que não tem demérito nenhum em ser pobre. Você não tem que ter vergonha nenhuma em não ter dinheiro. Você não tem nenhum demérito nisso, cara. Muita gente não tem dinheiro, mesmo você sendo pobre do Brasil, você vai provavelmente ter muito mais dinheiro que a maioria das pessoas no mundo, porque a pobreza aí fora impera. Mas a questão também não há nenhum orgulho em ser pobre, tá? O seu nível de renda não te define, tudo bem? Então para de pagar de pobre. E segundo, se você for pobre ainda por cima. Por quê? Porque a maioria das pessoas que ficam pagando de pobre eu não tenho dinheiro porque eu sou pobre. Não só nessa discussão sobre pirataria que eu fiz, mas em tudo. Você vê direto no YouTube assim: ah, seu riquinho, eu sou pobre, eu sou pobre. Cara, é o seguinte, se você tá batendo no peito aqui pra dizer que é pobre, você não sabe o que é pobreza, tá? Se você tem um computador com banda larga em casa, você não sabe o que é pobreza. Se você sai da escola, tem seus pais trabalhando para te sustentar em casa, quando você fica a tarde inteira no computador, você não sabe o que é pobreza, tá? Eu vou te falar o que é pobreza porque eu tenho experiência de vida com isso, não minha pessoal. O que os meus pais faziam? Porque eles foram educados assim também. Eu vim de uma família que sempre teve condição boa de vida. Logo depois do meu pai se formar, porque quando meu pai se formou eu já era nascido. Antes a gente não tinha uma condição muito boa. Vivia em um apartamento de um quarto. Minha mãe tinha um consultório dela na sala, meu pai e minha mãe dormiam na cozinha e eu e minha irmã num quarto. Mas aí meu pai se formou em engenharia, terminou a faculdade dele, acho que eu tinha 2 anos. O que acontece? Aí eu tive uma vida boa, sempre estudei em escola pública, a minha irmã já estudou, sempre estudei em escola privada, a minha irmã já estudou em escola pública uma vez, mas isso não é nenhuma indicação de que a gente não tinha dinheiro. A gente tinha uma vida tranquila e eu vou deixar isso claro de princípio.
tá? Mas o que acontece? Meus pais, sempre quando tinha algum conhecido pobre, eles faziam eu passar tempo com os caras para poder entender o que era. A gente teve uma empregada uma vez que morava numa zona de posse, ela tinha uma luz que vinha de gato para casa dela, ela não tinha água encanada, tinha uma bica que soltava água num barril desses de plástico que ficava em frente à casa dela com o fundo todo cheio de sujeira. E ela tinha um banheiro que ficava do lado de fora de casa, numa casinha, numa fossa. E meu pai e minha mãe me mandavam lá pra passar a tarde brincando com o sobrinho dela, que dividia a casa com ela porque era uma casa de 3 cômodos, eram 2 quartos e cozinha, tinha um banheiro do lado de fora e ela dividia com o irmão ainda. O que acontece? Cara, aquilo lá é pobreza. Aquilo lá era tão ruim. Eu tinha que programar o meu tempo de ir no banheiro para que Deus me livre eu não ter que ir no banheiro lá onde eles moravam, tá? Aquilo lá é pobreza, velho. Aquilo é pobreza. Para de pagar de pobre se você tá sentado no conforto da sua casa com um computador na sua frente com internet de banda larga. Você não é pobre. Você não é pobre, tá? Para de pagar de pobre. E além disso, da experiência pessoal que eu tenho, eu nunca vi ninguém que fosse pobre de verdade pra bater no peito pra falar com orgulho, reivindicar alguma coisa de que é pobre. Eu já vi gente pobre falando que luta, que trabalha duro, mas eu nunca vi gente pobre de verdade batendo no peito pra dizer que é pobre, tá? Para de ficar falando aqui na internet que você é pobre tirando onda com isso. Você não é. Claro que eu não sei a realidade de todo mundo, tá? Pode ter gente aqui que você pode estar usando o computador, sei lá, do seu centro social aí onde você mora, você pode estar usando o computador de uma lan house que você tem que juntar o pouco dinheiro que você tem no mês para poder usar. Claro que tem gente, eu não sei a realidade de todo mundo, é isso que eu quero deixar claro, tá? Eu não vou assumir que eu sei a realidade da vida dos outros, eu não vou assumir, mas pela experiência que eu tenho, boa parte das pessoas que gostam de pagar de pobre na internet ou em qualquer lugar, ou reivindicar que é pobre diante dos outros para vencer qualquer argumento, não são de verdade. Tá? É isso que eu quero deixar claro. Vamos lá. Outra coisa. Agora eu quero entrar, eu vou entrar na minha vida pessoal aqui, porque eu quero abrir alguma coisa, alguns detalhes para vocês que vocês talvez não saibam e seja por conta deles que vocês estão me acusando de tanto de coisa que eu acho descabida. Teve um tanto de gente que falou assim: ah, Leon, você tá falando isso? Você tá falando contra a pirataria porque você é rico. Quando você não tinha dinheiro, eu aposto que você pirateava também. Você é um hipócrita. Falaram isso pra mim várias vezes no comentário. Eu vou falar agora da minha vida pra vocês, tá? Eu desenvolvi esse pensamento sobre pirataria porque antes eu achava que era normal. Quando eu tava por volta assim do fim da faculdade, eu falei pirataria de jogos em específico. Eu acho que tem várias exceções que eu mesmo faço pra mim em relação a essa coisa de pirataria. Eu vou explicar depois por quê. Eu vou falar os meus argumentos, meus motivos. Eu vou me defender, tentar falar os meus motivos, os meus argumentos que eu acho que são de forma generalizada válidos para falar por que eu acho que existe algumas exceções nessa coisa de pirataria. Mas tudo bem, foi pro final da faculdade. Eu até antes disso, eu pirateava normal, não tinha nenhuma consciência disso, mesmo porque naquela época ninguém tinha. Agora que as pessoas começaram a falar disso. Isso a gente tá falando lá sei lá, década de 90 e início dos anos 2000, tá, gente? Eu sou um pouco mais velho que a maioria de vocês. Então, o que acontece? Se você procurar na internet, tem até um nome no meu fórum, já falei isso inclusive num vídeo do Monark, tem um nome no meu fórum pedindo uma key de um software de programação de web que eu não tinha. Isso pra mim era perfeitamente válido na época, mas depois eu desenvolvi uma mentalidade diferente e não era na época que eu tinha grana pra comprar as coisas, tá? Eu vou falar um pouco da minha vida pra vocês. Eu sempre tive uma vida tranquila, eu nunca fui absurdamente rico, a minha família não era milionária, mas eu tinha uma vida de classe média, uma vida de classe média brasileira, padrão, como pessoas têm vida de classe média em qualquer lugar. E o que acontece? Lá pro final da faculdade eu tomei essa convicção. E depois disso foi um período meio que de teste pra mim, porque foi um período que eu passei um pouco mais de dificuldade. Eu fui aprovado para o mestrado na Alemanha, o mestrado era de graça, eu tinha o estudo e o transporte de graça, só que eu não tinha os meus outros cursos de graça. Aí eu fiz um acordo com a minha mãe, porque minha mãe já não
queria pagar as minhas contas, obviamente, para ela me dar um valor X, esse valor X era de 500 euros, e eu vivi na Alemanha com esse dinheiro, basicamente. Eu vivi por 3 anos na Alemanha com quantidade de dinheiro que era bem apertada. 500 euros não era muito, eu vou te falar. Os alunos pobres da Alemanha, aqueles que precisavam de ajuda do governo, os que eram pobres, não esses pobres que vocês estão falando aqui na internet, que muita gente reivindica que é, pobres de verdade. A galera que se o governo não tivesse dado uma grana para estudar, não ia conseguir, apesar do estudo ser de graça. Enfim, os alunos pobres lá onde eu morava ganhavam 600 euros por mês. Eu ganhava 500. Eu tinha que pagar, quanto que era? Acho que era 227 do meu aluguel. Eu pagava mais 66 do plano de saúde, mais 34 de luz e aquecimento. Era a conta fixa da casa lá que você pagava por Stadtweger. Eu não sei falar o treco, enfim. O resto do dinheiro que sobrava era o que eu tinha para passar um mês, tá? Era o que eu tinha para passar todo mês, e vocês calculem como que eu passava o meu mês. Eu ainda economizava dinheiro para comprar essas coisas de câmera, lá na Alemanha é mais barato, obviamente, para comprar essas coisas de câmera que eu usava para fazer os vídeos do YouTube, que era o hobby que eu tinha, porque era um hobby que eu achei lá que era extremamente barato, porque eu comecei a fazer vídeo pro YouTube de fato, para um canal fixo, o vlog, em 2008, era o L Reporta, e eu achei esse negócio de fazer vídeo pra internet um hobby, uma coisa para passar meu tempo, que era extremamente barato, porque eu comprava minha câmera uma vez, eu comprei uma câmera e um microfone, e depois eu não gastava mais dinheiro. No máximo que eu ia lá e comprava, eu comprei uma luz uma vez que custou, eu comprei um tripé que custou 13 euros, uma luz que custou 17, alguma coisa assim. Então, pra mim, era uma diversão extremamente barata, e eu passei todo esse tempo lá. Você vai me chamar de riquinho? Não. Eu passei no aperto e eu levei muito a sério. Eu dei muito valor a isso, tá? Eu passei em primeiro no meu curso, se vocês querem saber. Apesar dessas coisas todas, apesar de eu ter transtorno de déficit de atenção, muitas pessoas com essa síndrome não conseguem nem terminar a faculdade. Eu consegui terminar um mestrado em primeiro lugar. Apesar de ter que fazer um mestrado em 3 anos, porque eles me autorizaram lá. O mestrado é normalmente 2, mas eles autorizaram a estender meu mestrado por conta da minha condição médica. Lá você tem esse direito. Você mostra a avaliação médica, eles te dão um prazo maior. E eu passei em primeiro no meu curso, eu passei com o melhor conceito na Universidade da Alemanha, porque meu curso era binacional, que é o conceito de sehr gut, que é muito bom, e eu passei com a nota total na minha faculdade dinamarquesa, porque era o outro país que estava envolvido nesse mestrado binacional, que era a nota 12. Então, eu quero deixar claro pra vocês que, apesar da galera... Eu tô falando isso não pra tirar onda, porque eu fui acusado de riquinho, de playboy muitas vezes. Apesar de eu ter vindo de uma família que tem uma boa condição, eu fiz a minha parte de sacrifício, dei muito valor a isso, e eu levei muito a sério, e eu dei muito valor a tudo que caiu na minha mão, e eu fiz sempre da melhor maneira que eu podia. Eu só quero deixar essa coisa clara, porque muita gente não sabe de onde eu vim, não sabe do meu passado, e estão assumindo muita coisa em relação a mim. Bem, saindo do mestrado, eu voltei pro Brasil, eu estava desempregado. Eu vim para Goiânia porque a minha esposa era daqui. E aqui não tinha campo para mim, porque eu tinha um mestrado em estudos europeus. Eu não consegui emprego. Por que eu vim para Goiânia, vocês me perguntam? Porque eu estava desempregado e a Nilce tinha um emprego aqui. Era muito difícil de eu pedir para ela se mudar para outro lugar quando eu estava desempregado também. Mas eu fiquei desempregado de março até setembro, quando eu assinei com a Machinima. Nesse tempo, a Nilce, que era responsável por todas as contas da casa, uma posição que não é confortável, acho que para nenhum homem do mundo. Se você aí é casado, acho que você consegue se solidarizar com isso. E nesse período eu comecei a investir de fato no meu canal, porque eu consegui antes do Machinima um acordo com um site chamado Blip TV, que me pagava um pouco. Teve uma época que eu fiquei nesse site, que eu até saí do YouTube, aí eu colocava os vídeos no meu blog, que me pagava um pouco por vídeo, mas era uma coisa assim, eu conseguia tirar 400, 600 reais por mês. Não era muita coisa, definitivamente. Isso eu consegui por uns 3, 4 meses. E eu tenho que ser sincero pra vocês, nesse período todo, principalmente nesse período que eu tava desempregado, eu não tinha grana pra comprar jogo. Se vocês verem, todos os vídeos do meu canal, naquela época eu não fazia vídeo todo dia, tá? Todos os vídeos que eu fazia, ou eram de Minecraft, ou eram de StarCraft. Eram esses 2 jogos. Por que eram esses 2 jogos? Porque eram os 2 jogos que eu tinha. Nesse período, eu não tinha grana pra comprar, e eu não pirateei nenhum jogo.
Na época, o meu computador, quando eu comecei, o meu computador era tão ruim que eu não conseguia rodar o Minecraft em full screen na tela toda e gravar ao mesmo tempo. O que eu fazia? Eu diminuía o Minecraft para aquela telinha que fica no meio do computador e eu gravava aquilo. E os meus vídeos não eram em HD, meus vídeos eram em SD, eram de 640 por 360, porque era isso que eu tinha condição de usar na época. E eu fazia narração com um microfonezinho de lapela que eu comprei, que custou 15 euros lá na Alemanha. É com ele que eu fazia toda a narração, todo o áudio que tinha daquela época. Só para vocês terem uma ideia, nesse período eu não pirateei nenhum jogo. Aí o que eu fiz? Quando eu comecei a ter mais fama, mesmo na época que eu tava no blog ainda, antes de vir pro YouTube e assinar com a Machinima, quando eu tava lá no Blip TV, eu montei uma conta de doação, porque pra mim eu acho mais legítimo, e essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acho mais legítimo, mais sincero, pedir para as pessoas e receber a ajuda delas do que piratear. Então eu montei uma conta de doação na Steam pra mim e eu ganhei uma boa meia dúzia de jogos com isso. E assim eu pude colocar mais variedade no canal, até o dinheiro do Machinima começar a entrar. Claro que os primeiros meses do Machinima, até janeiro do Machinima, eu não consegui nenhum dinheiro, apesar de ter assinado em setembro, porque eu estava pagando dívida. Eu comprei um equipamento novo, eu fiz dívida com a minha mãe, e depois, só em janeiro que foi o dinheiro de fato que entrou, porque dezembro... foi outubro, novembro, eu recebi o primeiro em outubro. Outubro, novembro e dezembro foi para pagar a dívida que eu já tinha acumulado da época de antes de começar a receber do Machine. Então essa é a minha realidade. Então as pessoas que me chamam de hipócritas, outra coisa que vocês têm que aprender, não assumam uma coisa que você acha das pessoas, o primeiro pensamento que você teve sobre o caráter, a índole delas, como sendo delas de fato. Tá? Eu vou ser sincero, eu comecei com esse negócio de não piratear as coisas muito antes de ter dinheiro para comprar jogo. Para comprar jogo igual eu tenho. Na época, eu tava numa época que eu tinha, se eu comprasse um jogo por mês era muito, tá? Aí o que eu fazia? Eu fiz muito de StarCraft, que foi um jogo que me custou muito, porque eu tive que abrir mão de muita coisa lá na Alemanha, tá? O tempo inteiro que eu fiquei na Alemanha, se vocês não sabem disso, eu fiquei 3 anos lá. As peças de roupa que eu comprei na Alemanha foram um casaco de frio, 2 blusas de frio, 2 pares de luva, 4 boinas. Comprei 4 boinas porque eu descobri que eu precisava cobrir a cabeça. Eu vou explicar isso antes, galera. Por que 4 boinas? Porque eu comprei uma primeiro, que era de inverno. Só que ela não cobria a orelha. Aí minha orelha começou a congelar. Eu não conhecia inverno ainda direito. Não igual na Alemanha, pelo menos. Não um inverno que você tem que ficar do lado de fora muito tempo. Aí o que acontece? Eu fui e comprei depois outra boina que tinha proteção de orelha. Aí depois as 2 boinas, essa é engraçado, as 2 boinas de inverno que eu comprei eram muito quentes para usar no verão. Embora o verão fosse, o verão não, a primavera e o outono, que era frio ainda, era bom você cobrir a cabeça, mas não era tão frio a ponto de usar uma boina de inverno. Então tá aí a explicação das boinas, antes que alguém pergunte por que você tinha 4 boinas e só 2 blusas de frio. E além disso eu comprei também 2 segundas peles para colocar debaixo da calça. E eu acho que eu comprei 2 luvas também, acho que eu já falei dessas. Mas enfim, foi assim que eu consegui me manter, tá? Quando eu voltei de lá, todas as minhas roupas estavam detonadas. Contanto que a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, que a galera fala, você viaja pra caramba, bababá, mas ninguém considera que eu viajei uma vez para os Estados Unidos por conta da Blizzard, porque eles mandaram pra BlizzCon, eu ganhei um concurso. Depois eu viajei pra Rússia e pra Austrália por conta da Intel, por conta da websérie que eles fizeram, que eles me chamaram para participar. Eu não paguei por essa viagem. E depois eu viajei para a China e desci na Turquia por conta da Blizzard de novo, numa viagem que eles me mandaram para cobrir o evento deles lá do WCG, esse que é o nome, na China. Claro que as outras viagens, eu não tô pagando de pobre, tá? Eu não gosto disso. As outras viagens fui eu que paguei com o meu dinheiro, que surgiu do meu trabalho, e eu tenho muito orgulho disso, tá? Eu tenho muito orgulho de ter agora a minha grana para fazer as coisas que eu sempre quis fazer e nunca pude. Então, eu acho que não tem vergonha nenhuma em ter dinheiro, tá? Aqui no Brasil, as pessoas... é engraçado, quando alguém trabalha e tem dinheiro pra comprar alguma coisa, parece que ela tem que ter vergonha das coisas que ela tem. Contanto que quando você elogia alguma coisa de alguém, sapato bonito, a pessoa já começa, mas não, eu comprei numa promoção, tal. Já tenta diminuir o mérito dela de ter tido a grana pra comprar aquele sapato. Isso tá errado, isso é atraso de mente, cara. Esse atraso desse país. Não, se você ganha muito dinheiro com o seu trabalho, você tem que ter orgulho disso, cara. Você tem que ter orgulho. E eu não tô dizendo, não vai colocar a palavra na minha boca, como já fizeram várias vezes, que você tem que ter...
Você tem que ter vergonha de não ter dinheiro. Não tem nenhuma vergonha em não ter dinheiro se você trabalha honestamente. Não tem vergonha nenhuma. Mas também você não tem que ter vergonha de mostrar que o fruto do seu trabalho tá te prosperando, tá te dando as coisas que você quer ter. Não tem vergonha nenhuma. E hoje eu trabalho com internet. As pessoas falam, o que você faz no trabalho? Não, é trabalho. Sabe o que é um trabalho? É uma atividade remunerada. Eu faço isso, me pagam pra fazer. Sabe qual que é o meu trabalho aqui? Não é jogar videogame e fazer vídeo. O meu trabalho aqui é vender publicidade. Eu faço os vídeos que entretêm as pessoas gratuitamente, e aí eu vendo espaço nos meus vídeos para as pessoas que querem anunciar produto. Por isso que vocês viram nesse vídeo, provavelmente, ou uma vinheta antes do vídeo fazendo propaganda de um produto, ou aparecer um banner aqui no vídeo e aqui do lado do vídeo para poder anunciar um produto. É isso que eu faço, eu vendo essas coisas, eu provenho para vocês uma coisa gratuita, em troca disso eu abro espaço no meu lugar para vocês receberem publicidade para poder vender essa publicidade. É esse que é meu trabalho. Eu não entendo isso, as pessoas viram para o YouTube, isso daí não é trabalho. Essa mentalidade brasileira atrasada que acha que trabalho de verdade é quebrar pedra. Não, cara, isso daqui é o trabalho do século XXI, um trabalho que você vai ter que trabalhar com a sua criatividade e com o seu conhecimento de tecnologia, com essas ferramentas que existem hoje. Esse é o trabalho desse século, cara. Aquele trabalho que você tem, que é de sair de casa pra trabalhar pra um chefe, pra fazer um treco que você não gosta, sabe? Pra você receber um salário no final do mês, só pra você aproveitar o seu final de semana, suas férias e seu dia de folga. Isso é um trabalho que vai acabar. Você vai ter que viver da sua criatividade e do seu conhecimento das novas tecnologias. E cada vez menos vai ter que ter o patrão para garantir seu saláriozinho no final do mês. Você vai ter que correr atrás de cada coisa. Que é isso que eu faço. Eu trabalho aqui, eu nunca sei quanto vai entrar no final do mês. Nunca sei quanto esse trabalho vai durar. E é totalmente estável. Mas eu trabalho e eu tenho vivido disso até agora. E pago honrosamente as minhas contas no final do mês. E a maioria das pessoas que falam que isso daqui não é trabalho, é gente que o pai tá pagando conta. Não sei da realidade de todas, mas pelo que eu vi até aqui, porque normalmente eu clico no canal das pessoas que me criticam quando eu vou responder alguma coisa, porque eu não quero ser injusto com ninguém, pra ver se eu consigo identificar alguma coisa delas. A maioria das pessoas tem vídeo lá, você vê que é voz de criança. Tá, eu não tô tirando nada com criança, não tô criticando nenhuma criança. Mas se você tem voz de gente que não passou pela puberdade, é muito provável que você não é uma pessoa que paga suas contas. E você tá criticando alguém que faz isso. Vamos lá. Outra coisa que me deixa abismado também, que é essa coisa do pessoal falar que não tem dinheiro. Eu vou voltar pro negócio do videogame agora. Eu vou falar da minha realidade, de onde eu vim e por que eu acho muito dos argumentos da galera. Tem muitos argumentos válidos, tá? Sobre esse negócio de ter que piratear pra jogar videogame. Não tô descredenciando todo mundo. Teve gente que soube defender esse ponto muito bem nos comentários e eu vou voltar a isso mais pra frente nesse vídeo. Mas o que me deixa abismado é a quantidade de coisa que as pessoas querem ter hoje. Muito dessa ânsia, desse impulso para piratear as coisas é porque as pessoas querem ter tudo que os olhos veem. Os olhos veem e me dá, eu quero jogar isso. Eu vou falar da minha realidade. Eu comecei a jogar videogame na época do 8 bits, do Nintendo lá atrás. Eu tinha um sistema clone de Nintendo que meu pai comprou pra mim, tá? E eu tinha, e era com esse sistema que eu jogava e não tinha internet. Quando ele comprou pra mim, o videogame vinha com Caça-Fantasmas, que era uma porcaria de um jogo. Eu queria voltar no tempo pra ter que apagar isso da minha história. E tinha o Super Mario, que alguém da loja falou pro meu pai, ó, leva esse jogo aqui que é bom também. Então ele me deu essas duas fitas, tá? E eram as duas fitas que eu jogava. Não tinha pirataria na época, tá? Não tinha nem cartucho pirateado. Cartucho pirateado começou a aparecer na época do 16 bits. Nem cartucho pirateado tinha. Não tinha onde baixar, não tinha nada. Era a fita original, você tinha que comprar na loja, ponto. Aí o que acontece? Meu pai me deu com esse jogo. Eu acho que demorou 1 ano e meio, 2 anos pra eu ganhar um segundo jogo. Tá? Eu lembro que um terceiro jogo. Eu lembro que o terceiro jogo que eu ganhei foi o Galaga, que meu pai falou pra mim assim, ele trouxe lá pra casa, eu tava lavando o carro dele, ele falou assim, ó, você pode jogar depois que você acabar de lavar meu carro. Aí eu parei de lavar o carro e fui lá dentro jogar o jogo. Foi a maior bronca que eu levei na vida. Eu não sei quantas semanas eu tomei sem jogar videogame, cara. Foi a maior bronca que eu me lembro, assim, uma das maiores da minha vida, porque eu não terminei de lavar a porcaria do carro do meu pai antes de jogar Galaga. Que era também no Phantom System. E eu tive esses poucos jogos nesse tempo e eu era plenamente feliz com os jogos que eu tinha. Eu não conseguia jogar o Caça-Fantasma porque eu não entendia o que tinha que fazer naquela jossa daquele jogo.
porque eu não sabia ler o manual direito. Eu lembro que os manuais meu pai lia pra mim, eu não entendia nada. Não, eu já tinha passado por alfabetização, só que era burrice mesmo, era aquela coisa de criança da primeira, segunda série, de não conseguir ler a coisa. Você entende a palavra, mas não entende a frase, aquela coisa. Então, e aí eu só tinha o Mario, e eu jogava aquele Mario até cair pra trás. Quando eu ficava cansado, eu trocava com os meus vizinhos, porque eu tinha 2 vizinhos que tinham um sistema clone de Nintendo. Aí quando um ficava cansado, tinha um vizinho meu que tinha Double Dragon. Eu jogava, passava o Mario pra ele, pegava o Double Dragon dele pra jogar em casa. Então, era assim que a gente vivia. A gente tinha acesso a muitos poucos jogos e todo mundo era plenamente satisfeito com os jogos que tinha. Plenamente satisfeito. Muito da pirataria que a gente tá vendo hoje é porque o cara quer ter tudo, cara. Eu tenho certeza que se todo mundo tivesse a disciplina que meu pai teve naquela época de comprar, sei lá, um jogo por ano pra mim, tá? Se você fosse, acho que todo mundo teria condição de comprar todos os jogos que tem. Todo mundo não, eu tô generalizando, desculpa, mas muita gente. Isso porque a galera pirateia porque todo mundo quer baixar todo jogo que vê. Se você juntasse seu dinheiro e comprasse poucos jogos no ano, não tô dizendo que você precisa comprar um, eu acho que daria pra muita gente ter jogo. Muita gente mesmo, principalmente agora com o Steam no Brasil aceitando boleto, com você pagando preço, o mesmo preço dos Estados Unidos ou até preço mais baixo. Tem jogo que eles estão vendendo mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. Vamos lá. Agora que eu já falei disso tudo, eu vou reiterar o meu argumento e vou tentar explicar para vocês como vocês devem argumentar. Eu vou dar um exemplo prático. O que eu falei? Eu falei que, primeiro, eu vou prefaciar isso com muita coisa. Prefaciar eu vou no sentido de que são coisas que quando vocês forem avaliar meus argumentos, você tem que ter em mente. Eu disse que as coisas que eu disse no meu vídeo, os meus argumentos contra a pirataria, preste atenção. Eu falei que tem que ser, que eles não são, que a moral não é absoluta, que é uma coisa caso por caso. Eu acho, por exemplo, que em toda essa discussão de pirataria há exceções claras. Por exemplo, eu não vou criticar um cara por pirataria se ele tem que abaixar um AutoCAD, se ele tem que abaixar sei lá, algum software da Adobe, coisa do tipo, que é muito caro, para fazer o trabalho dele. Ele trabalha de freela, de editor de vídeo, ele precisa do After Effects, que custa uma fortuna, ele não tem dinheiro para comprar, e ele depende do trabalho dele para sobreviver. Aí ele vai piratear o After Effects lá da Adobe. Eu vou criticar um cara desse? Claro que não. Sabe, moral não é absoluta, é uma coisa de caso por caso, sabe? Caso por caso. É o exemplo que eu dei no vídeo. Você pode falar, mentir é errado, tá errado mentir. É um exemplo extremo. Você fala, errado mentir. Mas seu amigo vai e esconde na sua casa e chega um cara na porta pra assassinar o seu amigo e pergunta onde é que ele tá. Você vai falar a verdade? Óbvio que não. Então, toda regra moral, toda assertiva afirmação que você faz em moral, no meu crer, ela tem que ser avaliada caso por caso. Tudo bem? E outra coisa que eu disse, isso é uma decisão que eu tomei pra mim. Como eu já expliquei antes nesse vídeo, não foi uma decisão hipócrita. Porque muito antes de ter grana, naquele período todo que eu fiquei desempregado, eu não pirateei nenhum jogo. Tá? Teve um tanto de lançamento. Você pode voltar e ver os vídeos no meu canal. Era Minecraft, Minecraft, StarCraft, Minecraft, Minecraft, StarCraft. Quando eu fiz alguma coisa diferente, era de jogo que eu já tinha. Eu mostrei, por exemplo, eu fiz uma análise do Modern Warfare 2. Por quê? Porque foi um jogo que eu tive que comprar pra fazer minha tese de mestrado, que foi em videogame, tá? Pra galera, e isso é pra galera que fala, o Leon faz isso só por dinheiro. Não, a minha tese de mestrado foi em videogame quando eu não tinha nenhuma perspectiva de ganhar dinheiro com videogame. É o tanto que eu gosto do negócio, tá? Eu levei pra minha tese de mestrado, que é um negócio que você tem que... É um trabalho que você tem que fazer por anos. No meu caso, você tem que pelo menos gastar um ano pra fazer, que é uma pesquisa de mestrado. No meu caso foi mais de ano, porque eu tenho TDAH, eles estenderam o prazo do meu mestrado. Então, deixei claro, é uma coisa que eu decidi pra mim, e eu tava usando aquele vídeo pra compartilhar o meu pensamento com as pessoas. Eu não tô impondo regra moral em ninguém. Se você pensa diferente, força pra você, cara. Se você consegue defender a sua posição diferente com argumentos válidos, sem ter que humilhar as pessoas por conta disso, parabéns, cara. Vá em frente. A sua posição pode ser justificada se você consegue, de fato, levantar argumentos bons pra ela. Mas o que eu falei no meu argumento? Primeiro, eu falei que eu acho que pirataria é similar... Eu vou expandir o meu argumento também, pode ter coisa que eu não expliquei direito, tá? Que eu acho que de alguma forma é similar a roubo. Por quê?
Não que você está roubando de uma pessoa. Não é o mesmo caso de você roubar um carro. Porque quando você rouba um carro, você está privando alguém do direito de ter aquele carro. Tá? Mas quando você rouba um jogo, você não está tirando o jogo de alguém. Você está simplesmente fazendo uma duplicata ilegal desse jogo. Mas eu acho que é roubo nesse sentido, porque você está privando o estúdio, o desenvolvedor que fez aquele jogo, de ter o dinheiro, de ter o valor do trabalho dele. E como eu disse, a indústria dos games não é um monte de gente sentada em poltrona de ouro acendendo charuto com nota de 100. É uma indústria extremamente competitiva, na qual a gente vê os efeitos da pirataria, porque tem estúdios grandes e tem até publishers, né, grandes que estão fechando as portas o tempo inteiro. Teve uma boa meia dúzia de estúdios que foram fechados esse ano. A THQ, que é a empresa do Darksiders, que é a empresa do Saints Row the Third e várias outras franquias famosas, eles decretaram falência. E provavelmente era uma falência que não aconteceria se ninguém pirateasse. Porque eu não lembro agora da porcentagem. Tem aí um cálculo de quantos dos jogos, a porcentagem que é comprada, a porcentagem que é pirateada. Tipo assim, a porcentagem pirateada é algumas vezes maior que a comprada. Sabe? Então você tá tirando emprego dos caras, velho. Quando você fala, eu não tenho dinheiro pra comprar, sabe? Tem gente aí nos Estados Unidos, os Estados Unidos tá em crise, cara. Eles estão com 2 dígitos de desemprego. Teve gente que saiu, foi demitido de estúdio lá, que tá em seguro-desemprego, cara. Você vai falar o que pra família desse cara, sabe? Claro que esse argumento é sentimental, não deveria estar indo nesse ponto, mas é uma coisa que vem na minha cabeça agora. Sabe, você tem que ver sempre os dois lados da história. Tem o seu lado de não ter grana pra comprar jogo, mas tem o lado do cara que tá sendo demitido porque as pessoas não estão comprando o jogo e estão pirateando. Sabe? Enfim. Eu falei desse ponto no meu argumento, eu tô tentando recuperar as outras coisas. Isso é uma coisa que eu acredito, tá, gente? É uma ética que eu tenho pessoal pra mim. E eu acho, cara, e outra coisa, que é o ponto mais controverso do que eu disse, pelo menos o que eu creio. Eu tenho a consciência, eu acho, que você deve limitar enquadrar os seus hobbies e as suas atividades que não são essenciais para sua vida no orçamento que você tem, sabe? Eu, por exemplo, eu posso ir sei lá, num torneio de hóquei. Nesses de grama, que você tem que jogar com cavalo. Acho que esse que é o nome. Não, polo que é o nome do negócio. No torneio de polo. Gostar muito do negócio, tá? Mas eu sei que eu não tenho condição de praticar o esporte. Porque para cada tempo do polo você precisa de um cavalo diferente. Você precisa ter, sei lá, 7, 8, 10 cavalos para jogar uma partida de polo. Só ricaço consegue ter. Eu posso morrer de vontade de jogar polo, mas eu não acho que eu estou justificado em ser desonesto para poder ter aquela atividade, aquele hobby. Por isso eu vou buscar alguma coisa que se enquadra nas minhas condições. Por exemplo, quando eu estava na Alemanha, muito antes de ter um computador bom para jogar jogo, eu só comprei esse computador lá no final do tempo que eu estava, e não era bom também, tá? O computador que eu tinha uma placa, a placa de vídeo dele era uma GT 220 da Nvidia. Pesquise aí e vê a qualidade gráfica dessa placa. Mas enfim, eu comprei um computador bom, entre aspas, na época para fazer a minha tese, porque eu precisava capturar a tela de jogo para fazer tese. Então, um amigo meu que tinha jogado o computador dele fora me deu um monitor, aquele CRT, eu não sei como é que chama, aquele caixotão que parece uma televisão, e eu comprei uma torre, que era mais ou menos boa, e eu fui capturar o meu jogo. Antes disso, eu não tinha console. Eu fiquei... Meu PlayStation foi roubado acho que em 99 ou 2000. Eu fiquei disso até esse ano sem ter um console. Eu comprei um console esse ano, porque já estava entrando grana do Machinima. Sem ter um console. Eu não tinha console. Como que eu estava jogando, mesmo antes de ter computador? Eu tinha o meu PSP, tá? Era o meu videogame. Contanto que se você for lá no meu canal Leon na Alemanha, que eu fazia pra... não foi um canal profissional que eu fiz, não era vlog nada, era um canal onde eu colocava vídeo de teste, coisa boba. Os meus primeiros testes de gravação, inclusive o primeiro vídeo desse canal, era o vídeo de um jogo de PSP. Porque era o videogame que eu tinha, era o videogame que eu podia sustentar, porque lá na Alemanha tinha uma loja num shopping perto da minha casa em que eu podia comprar jogo usado por 10, 15 euros. Então eu podia comprar um jogo por mês tranquilo, cara. Claro que eu não comprava um por mês, mas eu comprei bastante jogos lá e era o videogame que eu tinha. Eu adequei a minha vontade, sabe, o meu hobby, a renda que eu tinha, sabe? Eu acho que, e agora que eu tenho dinheiro, claro que eu tô comprando um monte de coisa, mas antes eu não comprava, mas também não pirateava. Essa é uma coisa que eu tenho pra mim, eu não tô ditando isso como regra pra ninguém, é uma coisa que eu tenho pra mim. Tá?
É uma coisa, e não é hipócrita, antes que você me chame pelas coisas que eu já expliquei. Bem, diante disso, eu vou tentar fazer o caso de quem pirateia para tentar demonstrar como é que eu acho que seria uma argumentação plenamente válida do que contra o que eu falei aqui. Você pode argumentar muito bem nessa linha. Tudo bem, Leon, você fala que piratear é errado porque está tirando o dinheiro do desenvolvedor, e você acha também que a pessoa pode sempre adequar o hobby dela à renda que ela tem. Mas aí é o seguinte, você está esquecendo duas coisas, cara. Você está esquecendo duas coisas e eu vou tentar desenvolver esse argumento agora para você. Todo mundo pronto? É o seguinte, você tem que lembrar, Leon, que esse negócio de a gente não comprar jogo não é necessariamente porque a gente não quer. Mas no Brasil a gente vive num problema estrutural em que os jogos escapam da faixa de renda de pessoas de classe que, de outra forma, em outro país, poderiam adquirir esses jogos. Esses jogos no Brasil são até, principalmente os de console, são até proibitivos para a classe média brasileira, enquanto a classe baixa e a classe média de qualquer outro país desenvolvido tem acesso a isso, e a gente não tem. E eu pergunto para você, isso é justo? E diante disso, é justo você pedir que o indivíduo não pirateie quando o problema é no sistema? Não é melhor você primeiro reivindicar a correção do sistema que causa preços altos e abusivos antes de reivindicar que um indivíduo faça isso por conta dele? Não é um problema estrutural que a gente tem no Brasil e não um problema das pessoas? Porque eu estaria disposto a pagar se esse preço fosse justo, como é pro americano, como é pro europeu. Mas agora você está aqui pedindo para eu colaborar com um sistema que é extremamente injusto e que me exclui de um tipo de benefício, de um tipo de entretenimento que qualquer pessoa em país civilizado tem. Como que você está pedindo isso para mim? Pede para corrigir o sistema primeiro. Depois que o sistema for corrigido, aí a gente conversa. Aí você tem todo o direito de reivindicar isso de mim. Primeiro. Agora o segundo ponto que você disse sobre adequar a sua renda, adequar o seu hobby, a coisa que não é essencial à sua vida, né? O que não é essencial à sua vida, a renda que você tem. Tudo bem, você pode pedir isso de algumas pessoas, mas vê que muita gente aqui no Brasil está numa posição privilegiada, porque existe um grupo de pessoas que pode ascender a um determinado tipo de entretenimento, a um determinado tipo de hobby que outras pessoas não podem. Você pode estar na classe média que com um esforço pequeno consegue adequar os hobbies que tem às coisas que são mainstream, às coisas que todas as pessoas fazem. Por exemplo, o videogame. E elas conseguem participar disso, das coisas que as pessoas veem na televisão e das coisas que são sonhos de qualquer jovem. Mas tem gente que simplesmente não consegue. Essas pessoas são brutalmente excluídas disso. Agora, o que você quer? Você quer criar uma sociedade que tem pessoas que participam do negócio e pessoas que são excluídas? Ou você quer uma sociedade que todos possam compartilhar pelo menos de coisas básicas, coisas que são mainstream? E lembra do exemplo do polo que você deu? Que não é uma coisa mainstream, não é todo mundo que quer praticar polo. Você não vai ser excluído da sociedade em geral se você deixar de jogar polo. Mas se você deixar de jogar videogame hoje, como é uma atividade mainstream, uma atividade que todo mundo faz, você passa a ser um excluído de atividades comuns da sociedade em geral. Pronto, 2 argumentos. Você destruiu o que eu estava defendendo. Claro que eu posso contra-argumentar e tentar me defender melhor. Mas era esse tipo de argumentação que eu espero de uma pessoa numa sociedade civilizada que quer construir ideia. A gente está entendido nisso? Bem, então é isso, pessoal. Eu vou fazer isso só uma vez, toda vez que eu ouvir uma bobagem no meu canal de novo. Vou endereçar o pessoal para esse vídeo. Esse vídeo está servindo só para isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Desculpe por ter tirado o seu tempo. Espero que eu possa ter ensinado alguma coisa para as pessoas que acompanham o meu canal. Que o meu canal não seja só de entretenimento, mas que você tenha aprendido alguma coisa hoje. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau.